Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo logo após o apito final de Racing e Corinthians para falar sobre os jogos de volta das semifinais da Copa Sul-Americana e também as classificações de Cruzeiro e Racing para a grande final do torneio. Então já peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, começando pelo jogo da quarta-feira à noite, jogo no estádio Cidade Lanús, entre Lanús e Cruzeiro. Um Cruzeiro que entrou com uma postura bem mais competitiva do que mostrou no Mineirão. O Mineirão foi um time muito passivo, especialmente no começo do jogo. E isso resultou num Cruzeiro um pouco melhor. Não foi uma atuação de encher os olhos, ainda assim não, mas conseguir a primeira vitória sob o comando de Diniz, conseguir a classificação. É fundamental para dar um pouco de alívio, para dar um pouco tirar um pouco desse começo de pressão em cima do trabalho de Diniz que vinha tendo. E para o Cruzeiro voltar a uma final continental é um negócio espetacular, primeira vez desde 2009. Ainda mais depois de tudo que o clube passou nos últimos anos, desde o título da Copa do Brasil em 2019 e 2018, né? 2018, né? Rebaixamento em 19, o centenário do clube na B, os anos na B, tudo que o time passou no extracampo, tudo que o torcedor teve que aguentar, e agora finalmente, tendo um dia de glórias, essa campanha na Sul-Americana remarca de fato o ressurgimento do Cruzeiro entre as forças do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele sempre deveria estar. Foi um jogo onde o Cruzeiro, usando a velocidade, acumulando naturalmente, ia ter que se expor um pouco mais para jogar em casa. Mas é impressionante a dificuldade desse time do Cruzeiro de finalizar jogadas. Nossa, pelo amor de Deus, como sofre para fazer um gol nos atacantes. Tanto que o lance do gol, na terceira finalização, perde o gol duas vezes antes, só na terceira chance consegue fazer o gol. O Lanús não é aquele time super criativo, mas é um time que conseguiu chegar em alguns momentos, seja com bola aérea, seja chutes de longa distância. E aí entra a figura do Cássio, decisivo, mais uma grande atuação dele em competições internacionais, mais uma grande atuação dele contra equipes argentinas. O Cássio é odiado, né? Tinha que só River Plate e Independiente nunca sofreram nas mãos dele, porque nunca enfrentaram ele no mata-mata assim. Mas, cara, mais uma grande atuação, ele foi decisivo. Quando o Cruzeiro precisou, ele apareceu para salvar o time, para manter o zero no placar. O Lanús que buscou muito pressionar com bolas aéreas, chutes de longa distância, era a maneira que tinha de conseguir entrar na área do Cruzeiro. Gostei bastante do jogo dos zagueiros ao Marcelo, se ele muito bem proteger na área. E se quando a zaga não conseguia proteger, o Cássio estava lá para salvar o time. Ofensivamente, ainda é um Cruzeiro que ainda precisa de ajustes, né? Como disse, é um time que perde muito gol. No segundo tempo mesmo, teve chance de fazer o segundo, não fez, tomou pressão no final à toa também por causa disso, por causa dessa dificuldade do time de fazer gol, dificuldade do time de matar partidas. E isso faz com que o time não consiga ter um total controle sobre os jogos. E acaba correndo, tomando a pressão, fica naquela pressão no final, no último lance do jogo, uma bola que desvia, ela toca, beija o travessão, por muito pouco não entra. É porque não era para ser mesmo. No destino queria que fosse o Cruzeiro classificado. Não ainda continua, não está enchendo os olhos, ainda é um time que precisa de muitas melhorias, ainda não é um time com DNA mesmo de Diniz, mas é muito importante a classificação, muito importante essa primeira vitória dele sob o comando, ainda mais de jogo fora de casa, uma pressão do caramba, para dar um pouco de alívio, para dar um pouco de alegria, para dar mais ainda confiança, até para os jogadores, e também para o Diniz implementando aos poucos as suas ideias. Eu já disse, para o Cruzeiro, para mim, para 2025, é um time que tem muito potencial de crescimento pelo elenco, pelas características, o Diniz tendo uma pré-temporada, eu tenho boas expectativas para o time do ano que vem. Tudo bem que precisa melhorar um pouco o desempenho nesse ano, mas chegar à final da Sul-Americana é algo muito positivo e algo muito merecedor para o torcedor do Cruzeiro. Ainda para pensar em título, o time precisa melhorar tanto nas duas fases do jogo se quiser ser campeão, mas nesse momento é só alegria. Agora, se me permitam, eu vou deixar o CPF, o analista de lado, porque para comentar Racing e Corinthians eu vou ter que colocar, né, a cunha de torcedor. Infelizmente, porque o que eu tô puto é sacanagem. Vou deixar a camisa aqui. Agora eu vou falar sobre a eliminação do Corinthians. E não posso falar o que eu queria falar, mas vamos falar sobre a eliminação do Corinthians. O Corinthians começou o jogo muito bem, com uma postura que eu não esperava, indo para cima, buscando ter a bola, atacando o Racing, pressionando a equipe argentina. O Racing claramente não esperava por isso e chega 1-0 com um golaço, né? Pô, acho, passe que o Memphis dá é sacanagem, cara. Aquele calcanhar é de realmente um cara muito diferenciado tecnicamente. A finalização do Yuri também sem ângulo nenhum, o único espaço que tinha, muito bem feita.
O primeiro lance do jogo quase foi um lance onde o Memphis Cruz, o zagueiro do Racing, tira assim no pé do Yuri para ele fazer o gol. Então o Corinthians começa muito bem, começa de maneira, uma postura para cima, faz 1-0 ali de maneira merecida, tendo mais controle, mostrando muita maturidade. Mas é aquilo, o Corinthians, para variar, recuou. E o Corinthians é um time que ele não tem direito de recuar. O Corinthians não tem o direito de jogar de maneira defensiva, porque o Corinthians não tem jogadores para defender. A linha de defesa do Corinthians é composta por um bando de idiotas. Essa é a verdade. Do meio para trás, o Corinthians só tem jogador burro. Impressionante. Para você ter uma ideia, na sequência atual dos jogos do Corinthians, o melhor defensor do time vem sendo o Matheus Bidu. E o Matheus Bidu nunca foi um jogador conhecido por sua capacidade defensiva. No jogo de hoje, quem foi melhor ali foi o Félix Torres. E o Félix Torres também não é um jogador conhecido por ser seguro. Isso exemplifica bem os problemas desse time. E aquilo, né? O Ramon Dias insistindo em erros. O esquema, a ideia com o Losango no meio campo, na fase defensiva, vem se mostrando bastante problemática faz algum tempo. E ele continua insistindo. E mais uma vez foi se mostrando bastante problemática. A postura do Corinthians recuar foi trazendo o Racing mais para dentro, e o Racing, conforme o tempo foi passando, foi encontrando os espaços na defesa do Corinthians, porque quando você joga com o Losango no meio, naturalmente você vai ter mais espaços. E o Racing, com o passar do tempo, foi encontrando esses espaços, foi conseguindo cada vez mais entrar dentro da área do Corinthians, especialmente o Quinteiro, que ninguém aproximava dele, e mesmo gordo e tudo mais, ele tem uma qualidade técnica acima da média, e começou a ditar o ritmo do jogo, começou a comandar o time, e o Racing começou a crescer na partida. Mas é um Racing que defensivamente é inseguro. Eu já tinha falado no pré-jogo, não. O Racing não é um time seguro defensivamente. A zaga do Racing é lenta e jogando mais exposta. Tava um cenário muito bom para o Corinthians contra-atacar. E o Corinthians teve o contra-ataque, teve dois, né? Teve um que o Yuri Alberto fica um passo um pouco à frente. O goleiro do Racing sai muito bem, o Arias e o Memphis sai cara a cara com o gol. E depois tem o momento decisivo, o momento muito chave para a eliminação do Corinthians, que é o Memphis dar um passe sensacional pro Garro. E o Garro, cara a cara, o goleiro, chuta em cima do peito do goleiro, sendo que ele tinha o Yuri do lado livre. Poder só rolar, era só rolar pro Yuri fazer o gol. E assim, é mais um gol perdido pelo Garro. Cara, não dá pra ele ser tão inútil finalizando dentro da área. Essa é a palavra mais carinhosa e leve que eu consigo pensar, porque não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta. O Garro perde muito gol dentro da área. E em jogos importantes, não é a primeira vez que isso acontece, ele é muito ruim finalizando de dentro da área. É impressionante como ele consegue ser muito bom finalizando de longe, mas ele é péssimo dentro da área. Principalmente quando dá em frente ao goleiro, ele parece que não sabe o que fazer. Sem contar que assim, é mais um jogo grande que o Garro é menos um em campo, porque o Garro não, né, é um ótimo jogador, um baita jogador, um dos melhores meios do futebol brasileiro da temporada, etc, etc, etc. Sem ele, a situação do Corinthians seria muito pior, verdade. Mas assim, em jogo grande até aqui ele tá devendo bastante. É mais um jogo grande onde ele não aparece. Aí você junta isso e quando perde o gol já dá aquela sensação de ixi, isso daí vai dar merda. Ainda mais que o time do Corinthians não consegue ficar sem levar gols, o time do Corinthians não consegue se defender. Seja pela capacidade individual dos jogadores, seja pela questão também tática, a escolha do Ramon, de ter um esquema que acaba gerando mais espaço. E cara, quando você tem um time com tantos problemas, você tem que pensar, você não pode deixar ele tão exposto, né? E aí surge o lance do pênalti do Martínez, aquele bração aberto, de novo mais um pênalti dele com o braço aberto. E assim, falar um pouco no meio de campo, o Carrilho, um jogo muito ruim, e ele tendo que jogar nesse losango, tendo que cobrir um maior espaço, ele é um cara sem bola, displicente, ele é bom jogador, mas assim, sem bola, o momento defensivo dele é meio displicente, tendo que jogar cobrindo uma quantidade maior de espaços, não tá dando certo, tá expondo muito ele. Martínez e Charles, duas bulas, que em tese eles são bons marcadores, mas com a bola eles são bastante limitados. Só que hoje nem marcar bem marcaram. O Charles, ou ele ia seco e tomava o corte, ou ele fazia a falta. Não tinha outra opção. Martinez pessimamente também, outro péssimo jogo. O Corinthians toma empate e aí logo em seguida tem um lance patético. O André Ramalho, mais um péssimo jogo dele, desde que o Corinthians disparou de atuar com três zagueiros. Eu não entendo muito porque isso aconteceu, para mim tinha que continuar, era o esquema que estava dando certo, mas dava um pouco mais de segurança defensiva ao time. O desempenho do André Ramalho caiu muito, ele tendo que jogar mais exposto e o desempenho dele está caindo cada vez mais. Um lance que começa com falha dele, porque não tinha necessidade nenhuma de dar um bicão para fora, um lance controlado, tinha opções, ele podia sair jogando, ele podia recuar para o Hugo, e assim, ele ainda deu um bicão errado.
que ele chutou na direção dele, não é nem que ele chutou para frente, ele chutou na direção dele. Racing bate o lateral rapidamente, a defesa do Corinthians bobeando, o André Ramalho também, mais uma falha defensiva, o Quinteiro livre, faz o 2-1. E a arbitragem também vagabunda. E pro segundo tempo, assim, eu tá pronto para eximir o Ramon Dias de culpa. Mas o que ele faz no segundo tempo é patético. Ele destrói o time, o Corinthians precisando de um gol, não consegue criar, tem só uma chance com o Breno Bidon e mais nada. Falta personalidade? Falta. Tirando o Memphis Depay e o Bidon, que entrou bem no segundo tempo, assim, um time sem personalidade alguma, alguns jogadores a bola queimando o pé, muito nervosismo, você vê que os caras sentiram a virada. Mentalmente o time foi pro saco e não se recuperou em nenhum momento. E para melhorar, o Ramon Dias também acabou com o time, com as mudanças. É mais um jogo com o Ramon Dias, assim, impressionante. Ele não consegue ler o jogo. Ele e o filho dele não conseguem ter a mínima leitura decente do jogo. Quase todo jogo o time piora quando ele começa a mudar. Não só por questões individuais de jogadores, mas por questões táticas mesmo. E ele tira o Carrilho, ele deixa Charles e Martins na volta do segundo tempo. Eles não sabiam o que fazer, eram dois jogadores a menos, colocou o Alex Antônio, também não é um cara de construção. Então, você, precisando criar contra o Racing que recua as linhas. E o Racing nem é tão seguro assim, mas que recua as linhas. E o time não tinha direção no meio campo. Depois ele começa a empilhar atacante. Mais uma vez, ele fez isso contra o Flamengo no jogo de volta. Fez isso de novo e mais uma vez deu errado, porque futebol não é FIFA. No FIFA, se você empilha o time de atacante, você fica mais ofensivo. No futebol não é assim. Ele, novamente, abre mão no meio campo, empilha o time de atacantes e o time piora enormemente. O Romero ter entrado também, chega a ser uma vergonha, uma afronte ao torcedor, mais uma atuação péssima dele, não agrega em nada. Thales entra, acaba entrando também, ele só vai colocar o Coronado depois dos 30 do segundo tempo. Ele abre mão no meio campo, tira o Garro, tudo bem que não estava bem, mas você tira Garro e Memphis, o time precisando de um gol. E para pôr Romero, ele também tem mais que se lascar também. Então as mudanças do Ramon Dias foram péssimas. Eu tiraria a responsabilidade dele se isso não fosse constante. O Corinthians fez 4 jogos semifinais, os 2 contra o Flamengo e os 2 contra o Racing. E o Ramon Dias sabotou o time nos 4. Jogo de ida no Maracanã, a ideia inicial dele com o Losango no meio campo foi péssima, foi horrível. Ele demora a mexer, ele não mexe. No jogo de volta, as escolhas, especialmente depois o Flamengo fica com um a menos, são péssimas. Ele lota o time de atacante, abre mão no meio campo, o Corinthians não consegue criar nada. No jogo de ida contra o Racing, o Corinthians começa bem, começa jogando melhor. E o Martins sai lesionado e a escolha pelo Romero mata completamente o time. Consegue criar muito no base do abafa, mas meio campo acabou, o time piorou demais a atuação. E no segundo tempo hoje, novamente, mais uma vez quando o Corinthians precisou do Ramon Dias, ele deixou o time na mão. Ele piorou demais o time nas escalações, nas opções, e ele não sabe ler o jogo. E aí fica complicado. O Corinthians está eliminado com toda a justiça da Sul-Americana, mais que seja um time melhor, mas que quando colocou a bola no chão, conseguiu envolver o Racing com facilidade. Foi assim no começo do jogo em Itaquera e foi assim no começo do jogo na Argentina. Quando o Corinthians jogou para frente, jogou botando a bola no chão, procurando Memphis principalmente, e o Yuri, o Corinthians fez gol, o Corinthians jogou melhor, o Corinthians é melhor que o Racing. Mas aí em ambos os jogos recuou, aí em ambos os jogos faltou personalidade de jogadores, aí em ambos os jogos a defesa falhou para variar, porque ela só sabe fazer isso, falhar. E em ambos os jogos o Ramon Dias acabou o time e o Corinthians está eliminado. Peço desculpas a você pelo momento clubista, mas depois do jogo, cabeça quente demais. Agora temos uma final entre Cruzeiro e Racing. Eu acho que o Racing é um bom adversário do Cruzeiro, porque é um time que vai dar espaço para o Cruzeiro atacar em velocidade, vai dar espaço para o Cruzeiro atacar. E o Cruzeiro tem jogadores velozes na frente. Eu acho que o Cruzeiro pode se beneficiar disso, mas o Racing também é um time perigoso, principalmente tem jogadores capazes de decidir. Seja no chute de longe, seja no lance como Quinteiro. Você tem Vieto no banco, Martins, Almendra, o Racing tem uns bons jogadores do meio para frente, então promete ser uma final bem legal. Mas é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou das classificações de Cruzeiro e Racing para a final, suas impressões. Se você concorda ou discorda de uma coisa, espaço é livre para você comentar. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima. E é isso aí. Eu ia mandar um paquete. E sempre lembrando, né? Tudo o que acontece de ruim no Corinthians é culpa da diretoria, seja passada, seja atual. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.